Oi, Marli, Oi, de novo, Marcelo. de novo. Certo. Demorou para ir para casa lá, aquela hora? Não, não, para ver um instantinho. Hum, beleza. Veio rapidinho. Ele Perfeito. queria assistir o jogo do Corinthians. Ah, tá. Parece que está ganhando de 1-0. Tá, É. Não estou vendo, não, mas. tava pelo menos, né? É, sim. Muito bem. Ah, ó, Carlos. Olá, Carlos, Eliane. Olá! Olá! Oi, quanto Também. tempo a gente não se vê, Então, tava com saudade já há tanto tempo. né? A gente estava aqui morrendo de saudade aqui de vocês. É, pois é, meus caros irmãos e amigos, amigos e irmãos. Então. Boa noite a todos. Oi, Boa dona noite, dona Clara. Clara. Um beijão para a senhora. Para você também. Gratidão. É, Chegamos. beleza. A Lucélia vai começar, daqui a pouco ela. Falou nela ela aí, ó. Ô, Lu. Tá vendo? É conexões. Então. Lu, Chegamos. Mais um tiquinho. agora sim. Oi, Lu. Alô. Agora eu tô vendo vocês. Certo. Então, você que começa, Lu, você sabe, né? Ah, sei. Aí o Carlos faz o Evangelho, eu faço o Livro dos Espíritos, a Marli faz as duas vibrações, né, Marli? Sim, E a Eliane encerra. Combinado? combinado. Certinho. De nada. Tá aqui mais um minutinho. Conceição recuperando, né? Graças a Deus. Meu Deus. Devagarinho, né? É que Sim. ela é ansiosa para cuidar das cabras dela. É, É, porque quem tem. Quem não é ansioso? Eu sou ansiosa. Então. eu também. Também. Aliás, esse meu corpício arredondado é por causa da minha ansiedade. Então vamos começar? Vamos. Vamos. Vamos primeiramente agradecendo a Deus pela visita no asilo, que deu tudo certo. Agradecemos por irmos todo mês lá visitar os nossos irmãos. E vamos agora serenando as nossas mentes e os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual e aos mentores dessa reunião. E que tenhamos a proteção durante a nossa reunião. E vamos nos ligando a Francisco de Assis com a prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom.
Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 4, para resistir a uma tentação. Número 20, prefácio. Estamos todos aí? Sim. Sim. Então, vamos lá. Todo mau pensamento pode ter duas origens: a nossa própria imperfeição espiritual ou uma funesta influência que haja sobre ela. Neste último caso, temos a indicação de uma fraqueza que os expõe a essas influências e, portanto, de que a nossa alma é imperfeita. Dessa maneira, aquela que falir não poderá desculpar-se com a simples influência de um espírito estranho, desde que esse espírito não poderia levá-lo ao mal se o encontrasse inacessível à sedução. Então, aqui já tem uma orientação, né? O mau pensamento pode ser a sua imperfeição espiritual ou você que deu brecha, ou seja, é você. Sou eu o problema, sou eu que dei brecha ou eu tenho a imperfeição. E como eu tenho as duas, eu tenho a imperfeição e dou brecha, é por isso que acontece dele me pegar. Eu preciso, nós falamos aqui com constância, né? Vigiai e orai. É isso mesmo, sempre, constantemente, porque senão a gente dá brecha para que ele venha, e aí a gente não resiste a essa tentação. A gente vai e age de forma equivocada. Quando temos um mau pensamento, podemos supor que um espírito malfazejo nos sugere o mal, cabendo-nos inteira liberdade de ceder ou resistir, como se estivéssemos diante da solicitação de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou espírito protetor, que, por sua vez, combate em nós essa influência má, esperando com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em atender ao mal é devida à voz do bom espírito, que se faz ouvir pela nossa consciência. Então, mais uma vez, né? Eles vão sugerir, mas quem vai decidir se vai agir no mal ou não, sou eu. Então, para resistir a essa tentação, eu preciso buscar esse equilíbrio, pedir ajuda para o meu anjo de guarda, guia, mentor, enfim, aqueles bons espíritos que estão sempre. Quando nós começamos o nosso trabalho, seja na quarta-feira, que é o de vibrações e orações, seja de domingo, que é o nosso estudo, o que a gente começa fazendo? Uma prece. Nós pedimos conexão com a espiritualidade, que está aqui presente, que vem nos orientar. É isso que nós devemos fazer quando vem alguma coisa que é mal. Estou aqui, está muito barulho. Eu vou para o banheiro, me acalmo e peço para passar essa tentação de fazer uma coisa errada. Porque, como nós falamos aqui, também com muita frequência, nós estamos no mundo de expressão de provas. Virão as tentações, virão os testes para saber se a gente está realmente estudando para ser melhor ou só estudando para passar de ano, né? Estudando para passar de ano, ok. Mas e aí, você se tornou um ser humano melhor? Nós precisamos nos tornar uma pessoa melhor a cada dia. Que seja um pouquinho de nada, não tem problema nenhum, mas é melhor que ontem. Então, resistir a essa tentação, muitas vezes, eu comentei no domingo passado do cigarro. Você imagina como foi difícil para eu parar de fumar? Porque tinha que resistir àquilo. Agora, você imagina aquele que usa droga mais forte? Crise de abstenção não tem? Então, tudo isso é um mal, mas esse mal ainda é físico. E quando eu baixo a guarda e o espírito que quer me ver na sarjeta vem, ele me derruba. Então, é por isso que a gente precisa... Quando a luta é com o invisível, ela é muito mais difícil. Porque quando é com... Nós estamos aqui conversando, temos divergência de opiniões, o que é natural, tendo respeito, a gente conversa, a gente se ajeita. Agora, como que a gente faz isso quando a dificuldade ela é com um espírito que está me induzindo ao mal?
É só através de fluidos, de oração, para a gente poder realmente vencer essa dificuldade. Cair não é errado. O complicado é ficar no chão. Nós precisamos levantar. Se eu tiver 100 tombos e tiver no número 101, ótimo, eu tomo na frente. Então, eu preciso realmente estar buscando o meu anjo de guarda, meu guia, meu mentor, enfim, esses amigos espirituais do nosso grupo, para me ancorar, para me escorar e ficar bem. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Reconhece-se um mau espírito? É aqui mesmo que nós estamos, um mau pensamento? É aqui Sim. mesmo? Reconhece-se um mau pensamento quando ele se distancia da caridade, que é a base de toda moral verdadeira, quando vem carregado de orgulho, vaidade e egoísmo, quando a sua realização pode causar algum prejuízo a outra pessoa, quando, enfim, nos propõe fazer aos outros o que não quereríamos que os outros nos fizessem. Então, máxima de Jesus, faça ao outro o que você quer para si. Então, aqui ele diz, dizendo o quê? Cuidado, quando você vê que está errado, quando você está fazendo para o outro o que você não quer. O que acontece com você? Então, se você está fazendo para o outro aquilo que você não quer, você está agindo errado. E aí, ele coloca uma prece para a gente. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação de cair no erro. Espíritos benevolentes, que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir à expiação da minha falta, nesta mesma existência e em outra, porque sou livre para escolher. Então, eu tenho a liberdade de escolha, eu tenho livre-arbítrio, mas eu estou pedindo a ajuda para a minha melhor decisão. E vamos lá. Não é vergonhoso pedir ajuda, né? Muito pelo contrário. Eu sou tão baixinho que se eu não tiver essa ajuda, eu não saio de onde eu estou. E a ajuda pode ser da equipe aqui, dos nossos irmãos encarnados ou dos desencarnados. O importante é a gente estar afim de querer sair de onde a gente está. E vai cair sim, tá? Não se frustra, não. Como eu disse também, eu dizia para os meus meninos, não se preocupa, não. Eu ainda vou frustrar muito vocês. Por quê? Porque a minha função de pai faz com que eu diga não quando você quer ouvir sim. E você vai sair frustrado. Então, eu preciso realmente estar buscando a ajuda desses irmãos que estão do meu lado. Não perder de vista. Eles não vão me abandonar. Só que eles não chegam até mim, se eu não quiser. Se eu escolho sucumbir à tentação, fazer a coisa errada, eles deixam, é livre-arbítrio. Eu preciso realmente buscar, através da oração, do bom pensamento, desviando os maus, para que eu possa realmente estar próximo sempre e estar num caminho melhor. Alguma colocação, pessoal? Tranquilo. Da minha parte, tranquilo. Da minha parte também está tranquilo, Carlos. Obrigada, gratidão. Obrigado a vocês. Então, Marcelão. Passado o bastonete. Vamos lá. Tomando aguinha. No Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 12, Perfeição Moral. Nós vamos começar na pergunta 913 sobre o egoísmo. Todos lá? Sim. Estou. Ok. Então, pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los
enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. E todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Bom, se nós somos que o egoísmo nos leve, a gente jamais vai conseguir amar o próximo. Porque a gente sempre vai olhar o próximo como se fosse alguém inoportuno, que pode me pedir alguma coisa, que pode me importunar, né? O egoísmo é a personificação do eu, né? Eu. A gente fala sobre isso toda hora, né? Eu faço, eu sou, eu tenho, né? No planeta quando a Terra for um planeta de regenerado, eu já falei, né? A gente já discutiu isso. Será a substituição do eu pelo nós, né? E o que é essa troca do eu pelo nós? Nós eliminarmos o egoísmo, não é verdade? Certo? Perguntas? Comentários? 900, depois eu fiz um resuminho, aí eu falo para vocês. 914. O egoísmo, estando fundado sobre os sentimentos de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. É interessante ele falar sobre as instituições humanas, né? Ele, na minha opinião, né, talvez esteja errado, mas na minha opinião ele fala sobre o tipo de economia que nós temos no mundo hoje, né, que a gente chama de capitalismo, em que você compra, né, você tem que comprar, você ganha dinheiro, você compra, você acaba virando um consumista. Toda essa doutrina, né, do capitalismo, ela é extremamente egoísta, né? A gente sabe que o patrão, não todos, obviamente, né? Existem exceções, mas o patrão não está muito preocupado com o empregado. Ele dá aquele salário, né, mensal, mirradinho, né? E acha que está fazendo um grande favor, né? Enquanto que para ele guarda a grande quantidade, a maior quantidade do lucro que ele tem. Tudo bem, a empresa é dele, né? Tal, mas isso é egoísmo, né? O que me custa eu posso ter tudo aquilo que eu preciso para o meu sustento e fazer com que o meu colega, meu empresário, meu empregado também tenha uma vida digna. Por que não? O que me impede? Resposta: o egoísmo. Então, por isso que ele fala sobre aqui, né, que é preciso reformar as instituições humanas, né? O consumismo, ele faz com que a pessoa fique egoísta, né? Ela quer tudo de tudo, sempre, toda hora. Certo? Tudo bem? Ele fala aqui, né, que o excitam. O que significa? Sim. Quanto mais você tem, mais você quer. Isso. Dentro do capitalismo é isso. Quanto mais eu acumulo riqueza, mais riqueza eu quero. E de onde eu tiro isso? É de quem está na base.
Uhum. eu pago um salário menor, eu sonego impostos, e tudo isso faz com que eu vá me enriquecendo cada vez mais. Então, isso me torna cada vez mais egoísta mesmo. É a parte. E que ele fala, o pensamento dele é muito interessante, porque isso depende da educação. Quer dizer, mais uma vez, é na educação que cai. Mas não é na educação formal apenas. A Uhum. educação formal que o Marcelo dá lá na escola é a secundária, porque a primeira é a do berço, onde o pai, a mãe, os avós vão pegar e vão educar essa criança para saber repartir, para saber mostrar qual é o caminho de crescimento, que não pode ser egoísta. Para isso eu preciso ter, né? Se eu sou egoísta, como que eu vou ensinar? É. Então, essa reforma ela vai ser, eu não vou dizer demorada, é onde está tendo a separação do joio do trigo. A grande leva que for para o mundo de regeneração vai ser a melhor parte. Esses não são ruins. O egoísta, só ele é egoísta, ele vai ser, às vezes ele consegue, em mais 2, 3 encarnações, mudar o seu comportamento de egoísmo. Uhum. E aí ele vai voltar para o mundo de regeneração. Só que nesse primeiro momento ele não consegue fazer parte. Então ele não cai porque não regride, mas ele fica no mundo de expressão de provas enquanto os outros vão para frente. Sim. O egoísmo é um negócio que, às vezes, você, tão bitolado, você não percebe que você tem. E isso Pois é. te atrapalhando. Sim. Exatamente. Muito bem lembrado. 915. O egoísmo sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra? É certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a Terra e não à humanidade em si mesmo. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo como perdem suas outras impurezas. Não tende sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Eles existem além do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim sucessivamente. Ah, conforme nós formos reencarnando, né? Ao longo das encarnações a gente vai depurando. Aliás, é para isso que serve a reencarnação, entre outras coisas, né? Ela serve para que nós possamos ir depurando, né, vagarosamente, eliminando aquilo que nós costumávamos fazer de errado. E com o tempo, com certeza, o egoísmo ele vai deixar de ser o principal, né? O principal vilão. Ele vai ser simplesmente uma mancha ruim que a gente teve, que está marcada no passado, né? Mas todo mundo é capaz de superar isso, e porque o ponto final nosso é a evolução, né? Certo? Certo? 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como a causa poderia destruir o efeito? Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça.
é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. É a tal história, né? Isso é um ciclo, é cíclico. A história já mostrou isso nos momentos críticos da sociedade, é que acontecem as mudanças para o bem, né? Então, esse sistema no qual nós estamos mergulhados, ele está em declínio, né? Ele está em... esqueci a palavra que eu queria falar, não é declínio, mas é mais ou menos isso. Está muito claro que ele está no fim dele, né? Porque as pessoas cada vez mais elas entendem, né? Que para eu ser, tipo assim, né? Para eu ser feliz, o meu próximo tem que estar feliz. Como é que eu posso ser feliz se o meu irmão do lado, na rua, ele está pedindo comida porque ele não tem comida, ele não sabe se hoje ele vai comer. E eu, com a minha casa cheia de comida. Então, cada vez mais as pessoas elas estão percebendo que tem alguma coisa errada. Né? Não é possível isso, né? Infelizmente, ainda tem aqueles, né, que acham que aquela pessoa que está na rua, ela é só um sem vergonha que não quer trabalhar. Talvez até seja, mas de qualquer maneira, nós somos cristãos para quê? Só para falar? Não importa o que ele está fazendo. A gente tem que fazer a nossa parte. Se ele não está cumprindo a parte dele, é outra história, né? Mas a gente tem que tentar cumprir a nossa parte. Porque é só assim que a gente vai mudar esse esquema, esse sistema todo. A próxima. Oi, diga, Marquinhos. Porque eu não tenho a mãozinha, então agora está mais difícil. Normalmente, se você vê uma pessoa em situação de rua e você conversar com ela, fazer uma triagem com ela, e eu que tive essa oportunidade de trabalhar com eles, todos eles têm uma história muito complicada lá atrás, sabe? E nem todas as pessoas têm a mesma força de dizer assim, eu vou sair dessa situação, né? Muitas vezes, por causa daquela história, ele enfraqueceu, né? Então, ele precisa, assim, de um impulso, uma motivação, de um trabalho feito. E, infelizmente, né, acaba que esse trabalho não está sendo feito, mas o ideal seria isso, porque todas as pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade, elas têm uma história. E muitas vezes você tem como ajudar. É só escutá-los. Sim, verdade. Perfeito, Marlim, muito obrigado. Realmente é isso mesmo. Bom, a pergunta 917, a resposta é do Fenelon, né? Então, eu queria falar sobre o resuminho antes da gente pular para essa parte. O que é, então, o egoísmo? O que ele é? É a priorização do eu. Né? É quando você faz o... Isso acontece, a gente acaba desumanizando o próximo, né? A gente olha para o próximo e não vê um ser humano, a gente vê um empecilho, algo que nos incomoda. O egoísta, ele tem algumas outras características terríveis, né? Que é a falta de empatia, né? A falta total de empatia. Ele não ele não consegue perceber como o próximo está se sentindo, né? Normalmente ele é narcisista e tem de superioridade, né? Porque eu estou aqui na minha casa, no bem bom, tenho um bom trabalho, né? O outro
o outro é inferior a mim, eu não vou ajudá-lo. Ele que se vire, né? Bem assim. Isso é horrível. Ah, o egoísta, ele costuma utilizar o próximo, como isso no local de trabalho, principalmente, para se favorizar, favorecer, para se favorecer, né? Ah, ele é incapaz de compartilhar qualquer coisa. Uma palavra de amor, um pão, mesmo um trocado. Ele é incapaz de compartilhar. Ah, normalmente, ele exige consideração dos outros, mas não tem reciprocidade, né? Ou seja, vinde a mim e os outros não estão nem aí. E aí acaba que ele se isola, né? Porque para o egoísta, as pessoas que estão ao redor, elas querem alguma coisa dele. Ele sempre acha que alguém quer alguma coisa dele. Então, ele acaba se isolando, certo? Bom, esse é o meu resuminho, e agora eu vou para a última pergunta, que foi respondida pelo Fernão. Ô Alguém quer falar alguma Marcelo, coisa? Diga. você falou aí, né, que às vezes eu lembro que quando tinha o GEAPAS, estava uma época de chuva, e eu gosto muito de chuva. E eu fui Eu fazer uma também. visita numa casa de uma senhora. E chegamos lá, aquele tempo de quase uma semana chovendo, e eu, mas eu gosto de chuva, tal. Ela olhou bem para mim e falou assim: a senhora gosta de chuva porque a senhora mora numa casa boa, né? Olha a minha casa como tá, tudo cheio de mofo, tal. Sabe, aquilo é um egoísmo, né? A gente não pensa nas pessoas. Foi um tapa na cara. Eu falei, putz, realmente, na minha casa não tem isso. Olha a casa dela. É, Eu falo, a gente chegar e comentar, a gente precisa também dar uma olhada como que está a situação do próximo, né? Dona sim, Bonaventura. sim, verdade. Bem lembrado, Eliane. É por isso que o tal do autoconhecimento, né? Olhar para si, É, ajuda você a olhar para o outro também, né? sim. É legal, bacana. Bom, Apesar, Eliane, que eu acho que não foi sua intenção, né? com certeza De não. maneira Não foi. alguma. Realmente não foi. Mas depois que ela respondeu aquilo, serviu. Tipo, pô, vamos olhar o próximo? Eu gosto. Mas olha a casa dela. De repente, aquele comentário talvez não caiu numa boa hora. Eu falo Exato. demais. Sim, Ah, é é. verdade. Mas, enfim. Então, a pergunta é a 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Fenelon é que responde. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar. E essa influência ocorre para o sustentar suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, eu o repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna, frequentemente, egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva.
Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros, que frequentemente não são agradecidos. É sobretudo àqueles que possuem esta virtude que o reino dos céus está aberto. Aquele, sobretudo, está reservado à felicidade dos eleitos. Porque eu vos digo a verdade que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Fenelon. Bom, eu acho que nem precisa falar nada, né? Tá bem claro. Bom, aí tem uma, para encerrar, tem uma observação de Kardec, né? Um resuminho, ele fala assim: empregam-se, sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, mais do que em nenhuma outra época, e, todavia, o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É um mal que recai sobre todo o mundo e do qual cada um é, mais ou menos, vítima. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica, aliás. Para isso, é preciso proceder à maneira dos médicos, ir à fonte. Que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará de as combater, senão todas de uma vez, pelo menos parcialmente, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará de resto, senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Olha, gente, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam as plantas jovens. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro crer que basta ter a ciência para exercê-la com proveito. Todo aquele que segue o filho do rico, assim como do pobre, desde o instante do seu nascimento, e observa todas as influências perniciosas que reagem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância daqueles que o dirigem, quando frequentemente os meios que se empregam para moralizá-lo falham, não pode se espantar de encontrar no mundo tantos defeitos, que se faça pelo moral tanto quanto se faz pela inteligência. E se verá que, se há naturezas refratárias, há mais do que se crê as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Aquela questão do pássaro, né? O pássaro tem duas asas, uma é a inteligência, a outra é a moralidade. Se a gente cuidar só da moralidade e esquecer da asa da moral, se a gente cuidar só da inteligência e esquecer da asa da moral, o pássaro não voa, né?
O homem quer ser feliz e esse sentimento está na natureza. Por isso, ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas dos seus males a fim de as remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva a perturbação em todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obriga a se colocar constantemente na indefensiva contra o seu vizinho, a quem, enfim, do amigo faz um inimigo. Então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e mesmo com a sua própria segurança. Quanto mais ele o tenha sofrido, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Ele o será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Muito bem. Algum comentário? Acho que está bem claro, né? Foi bem claro para mim, pelo menos. Sim. Nenhum comentário? Nada? Carlos, universitários. Não. Ok. A clareza Então, é clara. a clareza esclarece. Exatamente. Muito bem. Então, Marli, façamos as vibrações, né? Sou Joy, né? Sim, senhora. Então, vamos nos conectando com o bem maior, vamos silenciando nossas mentes, abrindo nossos corações. Dizer a Deus quanto somos gratos por estarmos aqui reunidos no nome dEle. Dizer a Jesus o quanto somos gratos pelos seus ensinamentos, seu evangelho deixado com muita luz. Agradecer também a espiritualidade aqui presente, que está sempre nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo. Agradecendo ao nosso mentor também individual, nossos mentores que estão nessa jornada conosco, desde sempre. Agradecer àqueles que vieram espontaneamente para nossos estudos. Agradecer ao mentor do grupo, Francisco de Assis, por ele permitir, né, nós estarmos aqui juntos, novamente. Gratidão a todos. E assim vamos começando nossas vibrações da noite de hoje. Primeiro vamos vibrar pelo nosso planeta, a Terra, onde moramos, que é o nosso lar. Mas vibramos também por todas as moradas do Pai. Vibramos por todos os países que estão em conflitos e que estão em guerra. Que seus dirigentes tenham discernimento para entender que a paz ainda é o melhor caminho. Né? E que nossas vibrações, nossas energias sejam sempre a favor da paz, sempre. Vamos também vibrando para nossa irmã Conceição em Portugal, vibrando por Portugal, né? Que nossas energias possam chegar até eles, levando para eles o que for necessário e aquilo que o Pai conduziu. Vibremos pelo Brasil, por todos os dirigentes, seja presidente, governador, todos os dirigentes, para que tenham discernimento nas suas tomadas de decisões. Vamos vibrar também por todas aquelas pessoas que estão tristes, desoladas, carentes, depressivas, que
a esperança e a fé seja seu alicerce, sua alavanca para se sentirem melhor e para que tenham esperança. Vamos vibrando pelas crianças que hoje não têm seus lares, vivem em orfanatos, vivem em abrigos, né? Algumas esperam pela adoção, e para aquelas também que têm lares disfuncionais, né? Onde há tantas brigas, mas que ali possa reinar também a paz. Vamos vibrar também para todos os idosos que vivem em abrigos, em casa de saúde, aqueles que estão em casa de repouso, aqueles que estão órfãos, né? Estão órfãos de amor, de carinho, aqueles que contribuíram tanto com a sociedade. Que nossa energia possa chegar até eles, levando esperança, paz, principalmente saúde. Vivemos por todas as pessoas que se encontram hoje com a saúde debilitada, aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento às suas dores. Pensemos também nos acompanhantes, que também precisam de vigor, de bálsamo, para poder dar continuidade a ficar acompanhando aquele doente. Vibramos principalmente também aqueles profissionais da saúde, desde o menor ao maior, em termos de escala. Que eles possam ter solidariedade, paciência e empatia com essas pessoas, pois eles apenas cumprem aqui sua missão. Vibramos também para aquelas pessoas que têm pensamento suicida, que eles possam lembrar das promessas de Jesus, compreender que tudo passa e que possam procurar ajuda no campo da ciência humana, e que sua fé também possa ser despertada. Vibramos também por todos aqueles que estão em situação de rua, que têm um abrigo, não só material, mas também abrigo espiritual. Por aqueles que estão em cárcere privado, que eles possam ter discernimento, repensar seus atos, né? E possam despertar por uma reforma íntima. Também vibramos pelos trabalhadores do sistema prisional, que eles possam também ser protegidos por seus mentores, e eles possam compadecer e compreender a essência do seu trabalho. Pedimos licença e espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste do orgulho e do egoísmo, nos fortalecendo, nos amparando para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados. Pedimos perdão pelas nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibremos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. Que onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança e resignação. Todo o nosso carinho, todo o nosso amor e respeito aos nossos irmãos que desencarnaram. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos também à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas, que nela possa ser colocado o necessário para a possível cura do corpo físico, espiritual e mental. Deixamos em aberto uma vibração, para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Também pedimos por aqueles que hoje não puderam comparecer à reunião, por algum motivo, que a espiritualidade possa visitá-los em suas casas, levando paz, tranquilidade e uma semana de luz. Assim terminamos a vibração de hoje, pedindo a Deus que nos mantenha unidos para que nós possamos continuar nossas tarefas evangélicas.
todas as quartas e todos os sábados, se Deus quiser. E ainda dando continuidade, vamos pedindo a Deus, que é de infinita bondade e também misericordioso, que Ele possa amparar aqueles que sofrem, né? Aqueles que estão passando por privações de saúde, que a espiritualidade possa acalmar suas angústias e renovar sua fé. Que os bons espíritos, sob a proteção de Deus, envolva essas pessoas que estão nessa lista especial, com fluidos positivos, inspirando coragem e serenidade. Que a luz deles ilumine os caminhos daqueles que precisam. Que também eles retenham amor, perseverança e fé. Então, oremos hoje o nosso irmão Adelino Walter Kemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maringlo, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Cremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Karen Lewandowski, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira, Ubiré, Maria Elisa Ribeira da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Mauro Dante, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Cirlei Silva, Tami Mofa e William Abinage. Que Deus, na sua infinita bondade, possa levar bálsamo a todos esses que da nossa lista de assistido. Gratidão a todos. Muito obrigada. Vamos agora nos despedindo dos amigos espirituais. Primeiramente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, eles que estiveram ao nosso lar. Só temos a agradecer a esses amigos espirituais que sempre estão conosco. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e pondem no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos.
ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa imagem. E assim terminamos os estudos de hoje. Um agradecimento, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Muito bom. Todos bem? Tudo bem. Deus. Todos bem. Muito bem. Então, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós, né? Todos. Bom final de domingo, boa semana. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite, Carlos, Eliane e Lu. Que Deus abençoe a semana de todos. Muita paz. Axé para quem é de axé. 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 Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.